Sobre a enxaqueca e menopausa, tem havido muitas mudanças nos conceitos da questão da enxaqueca na paciente que está entrando na menopausa. Antigamente acreditava-se que havia muito risco e de fato hoje a gente sabe que o paciente que tem enxaqueca ele tem um risco maior para determinadas patologias, como por exemplo é um paciente de alto risco para AVC, é um paciente de alto, e os estudos demonstram, principalmente paciente que tem aura. A aura é um sintoma neurológico que ocorre durante a dor de cabeça. Esse paciente ele tem um risco um pouco maior do que a população em geral para ter AVC. E quando a mulher chega na menopausa, normalmente o que ocorre é uma redução na frequência e nas crises dos pacientes. Normalmente a mulher ela passa a ter um pouco menos de dor de cabeça. Obviamente que com a mudança hormonal, a mulher tende a ficar um pouco mais ansiosa, um pouco mais estressada, podem surgir outro tipo de dor de cabeça que não a enxaqueca. Então é muito comum que chega nessa idade, o paciente começa a apresentar, por exemplo, dor de cabeça que nós chamamos de cefaleia tensional, que é um tipo de dor de cabeça muito comum, bastante prevalente também na nossa população, e que normalmente quando chega nessa faixa etária a mulher reduz a frequência de enxaqueca, mas também pode começar a aumentar um pouco a frequência de dor de cabeça tensional. Sobre o aneurisma cerebral, ele é uma patologia não rara, mas também não tão frequente na população em geral. A gente vê alguns casos de aneurismas todos os anos. Infelizmente é uma doença que ainda até hoje, apesar dos avanços da tecnologia, hoje nós temos cirurgias minimamente invasivas para tratar o aneurisma, seja ele rompido ou não rompido. Mas quando o aneurisma rompe, ainda assim 50% da população acaba indo a óbito. 20% não consegue nem chegar ao hospital, morrem seja no domicílio ou seja durante o transporte. E outros pacientes vão morrer nas primeiras horas, e aqueles que sobrevivem ainda têm uma segunda fase de mortalidade, que nós chamamos de fase de alto risco para ressangramento, que aumenta o sangramento por esse aneurisma interrompido, ou do espasmo que ocorre, que é um fechamento do vaso sanguíneo cerebral, diminuindo a circulação de sangue, e o paciente faz uma isquemia, como se fosse um AVC isquêmico posteriormente à hemorragia que ocorre no rompimento do aneurisma. Então, o que nós temos que fazer para poder prevenir aneurisma cerebral? Quais são os fatores de risco para ter aneurisma? O sexo feminino é um fator de risco isolado, nós não conseguimos mudar isso. Quem é do sexo feminino, ele tem um risco maior, um pouco maior do que o sexo masculino. Mas alguns fatores nós conseguimos sim mudar com o intuito de prevenir aneurisma cerebral. A pressão bem controlada, o paciente que é hipertenso, ele é um paciente de maior risco. Então, você controlar a sua pressão, você vai estar prevenindo não só aneurisma, mas enfim, vai estar prevenindo um infarto agudo do miocárdio, vai estar prevenindo uma insuficiência renal, vai estar prevenindo também um AVC. Então, tratar a pressão vai ajudar bastante na prevenção de aneurisma. Outra questão é o tabagismo. Infelizmente, nós ainda temos uma população muito grande que ainda fuma no nosso país. Apesar disso, vem diminuindo cada vez mais as pessoas que utilizam o cigarro, mas ainda assim ainda faz parte de uma população muito grande no nosso país. E se a gente conseguir reduzir o tabagismo, nós também vamos estar contribuindo para reduzir a incidência de aneurismos. Sobre a doença de Alzheimer, que também é uma doença de bastante prevalência, a doença de Alzheimer, classicamente, ela começa a partir dos 65 anos de idade. Depois dos 65 anos de idade, a cada 5 anos que o paciente acrescenta na sua vida, ele vai dobrando a chance dele ter Alzheimer. Então, a idade por si só, ela é um fator de risco para o paciente ter Alzheimer. Então, depois dos 65 anos, nós vamos ter um risco, que é um fator que a gente não consegue mudar. Felizmente e infelizmente também,
a nossa população está envelhecendo bastante e isso confere um risco bastante alto do paciente evoluir com uma síndrome demencial, não só a doença de Alzheimer, mas outros quadros demenciais também. Mas, além da idade, o que mais pode aumentar o risco de eu ter Alzheimer? O analfabetismo, que é um problema bastante crônico, infelizmente também um problema bastante crônico no Brasil, é um fator extremamente importante que causa também, que predispõe o paciente a ter doença de Alzheimer. Então, combater o analfabetismo também é prevenir doença de Alzheimer. Hoje, de 10 pacientes que nós pegamos, praticamente 9 pacientes têm baixa escolaridade, baixo nível de escolaridade. Normalmente o paciente mais idoso, que tem 1, 2, 3 anos apenas de escolaridade, é esse o paciente que tem um alto risco. Então, se você é jovem, se você ainda tem baixa escolaridade, ainda dá tempo de você programar e diminuir a chance de você ter doença de Alzheimer. Através de melhorar o seu nível educacional. Isso a gente chama de reserva cognitiva. Isso vai te aumentar a sua cognição, a sua reserva da sua cognição para você prevenir doença de Alzheimer. O que mais? Os fatores de risco para doenças cardiovasculares, seja pressão alta, seja... e aí tem alguns conflitos na literatura, alguns trabalhos mostram que é risco, outros mostram que não, mas o tabagismo, a hipertensão, a dislipidemia, o colesterol alto, triglicerídeos. Então, controlar o nosso fator de risco cardiovascular também é prevenir doença de Alzheimer. Mas todo mundo que tem esquecimento tem doença de Alzheimer? Não. O esquecimento ele é obrigatório para a gente iniciar o rastreio para a doença de Alzheimer no paciente. Mas não basta ser um esquecimento apenas de eu pegar um objeto, deixar em cima da mesa e depois não lembrar que esse objeto está em cima da mesa. Esse esquecimento ele tem que influenciar na vida social do paciente. O que é interferir e influenciar na vida social? É o paciente que está no seu trabalho, ele não consegue mais render no trabalho, como por exemplo, uma secretária que de repente começa a esquecer que tem que pagar as contas, começa a esquecer que tem que despachar um determinado ofício, ou seja, está influenciando no trabalho. A pessoa que vai no supermercado e não consegue mais organizar as compras, ela esquece o que ela vai comprar. O paciente que sabia chegar no caixa eletrônico e de repente não consegue mais manusear o caixa eletrônico, ele fica perdido, esquece a senha, esquece o caminho para poder voltar para casa, começa a se perder na rua. Então, não apenas a memória vai estar envolvida, mas outras áreas da cognição. Cognição é muito amplo. Cognição é a capacidade que nós temos de ver, reconhecer e realizar determinadas tarefas. Seja realizar contas, por exemplo, o paciente tem alto nível de escolaridade e de repente começa a ter uma dificuldade muito grande para fazer contas. O paciente que olha um determinado objeto e passa não mais a reconhecer aquele objeto. Então, tem outras áreas da cognição envolvida, não apenas a memória. Obviamente que na doença de Alzheimer o que chama a atenção inicialmente é a memória, principalmente a memória mais recente. O paciente ele tende a ficar mais esquecido dos fatos mais recentes que está acontecendo na vida dele e lembra bastante dos fatos passados, lembra bastante das pessoas, dos seus amigos de infância e tende a ficar repetindo as histórias, principalmente as histórias mais antigas de sua vida. A doença de Parkinson ela é composta por praticamente 4 sinais cardinais, são 4 grandes sinais que chamam a atenção no paciente. O primeiro e mais comum que o paciente normalmente procura a gente é o tremor. O tremor da doença de Parkinson, caracteristicamente, ele é um tremor que ele aparece quando o paciente está parado, quando o paciente está relaxado. Tipicamente, o paciente ele tem um tremor que normalmente é apenas de um lado. Inicialmente, o paciente percebe apenas um tremor leve, fino, mais acentuado em uma das mãos. Classicamente, o tremor que a gente vê é aquele movimento de contar dinheiro que o paciente fica fazendo nas mãos. E, à medida que a doença vai evoluindo,
ela tende a atingir também o outro lado. Mas tipicamente a gente repara que uma mão treme mais do que a outra. Isso é uma grande característica. Então, o tremor ele acontece quando o paciente está relaxado, com a mão parada e a mão começa a tremer. E normalmente, quando o paciente ele vai pegar algum objeto, esse tremor ele tende a diminuir. Ao contrário de muitos tremores, e principalmente os tremores que estão associados com história familiar de tremor, que a gente chama de tremor essencial, que ele tende a se acentuar quando o paciente pega algum objeto. Ao contrário do Parkinson, quando está parado, o tremor essencial, o paciente fica tranquilo. Mas quando vai exercer uma ação para poder pegar um objeto, a mão começa a tremer. Então, o tremor do Parkinson é um tremor que normalmente é de apenas um lado e que a mão treme quando está parada. Outro sinal cardinal importante que faz a gente pensar na doença de Parkinson é a lentidão. O paciente ele começa a perceber que ele está mais travado, ele está demorando mais para poder andar um quarteirão, por exemplo. Antes ele conseguia andar em um quarteirão num determinado tempo e agora está demorando mais para poder atravessar esse quarteirão. Então, lentidão é um sinal que chama a atenção também da gente. Outro sinal importante também é a rigidez. O paciente ele é muito travado. Os movimentos do paciente, o paciente ele tende a andar e os braços praticamente não se mobilizam, ficam grudados ao corpo. Então, isso chama atenção também quando a gente avalia. E essa rigidez também ela é mais acentuada de um lado do que no outro lado. E um outro também sinal importante é a tendência que o paciente tem a ter quedas. A gente chama isso de instabilidade postural. Quando o paciente ele tem dois desses sintomas, a gente diz que o paciente ele tem um parkinsonismo. Obviamente, o parkinsonismo ele pode ocorrer por outras situações clínicas. Às vezes, tem paciente que está usando alguns medicamentos que a gente precisa retirar esses medicamentos do paciente para ver se o paciente melhora. E na grande maioria das vezes, o paciente realmente melhora com a retirada desses medicamentos. Então, isso não é doença de Parkinson. Isso é um parkinsonismo medicamentoso. Outros pacientes, a gente inicia o tratamento e ele melhora. Então, esse paciente a gente acompanha ao longo do tempo e vê se ao longo do tempo não vai surgindo outros sintomas para poder encaixar ele em outra doença. E os pacientes que a gente acompanha, que responde bem ao tratamento, que melhora o tremor, melhora a rigidez e vai evoluindo satisfatoriamente dentro do planejado, esse paciente a gente fecha o diagnóstico, a gente diz que o paciente realmente ele tem doença de Parkinson. Obviamente, como eu falei, nós vamos excluir outras causas. Excluir um parkinsonismo medicamentoso, temos que excluir algumas doenças do sistema nervoso que podem acabar lesando a via motora, causando sintomas semelhantes. Então, a doença de Parkinson é uma doença que a gente precisa excluir outras causas, mas também é uma doença que a gente institui um tratamento e normalmente o paciente responde bem, inicialmente responde satisfatoriamente aos medicamentos específicos para a doença de Parkinson.